Sejam bem-vindos a mais um Chá das 5 e hoje eu vou falar então sobre TDAH. Para você que ainda não me conhece, eu sou Karina Lima Juremeira, psicóloga clínica, e a pedido de uma seguidora, eu vou falar então sobre as diversas linhas teóricas e como a gente olha, né, o TDAH então dentro dessas diversas linhas teóricas. Normalmente eu costumo trazer aqui discussões oníricas sobre sonhos. Aí hoje eu resolvi então trazer essa dúvida, que acredito que é uma dúvida de muita gente. E para falar de TDAH, então, eu preciso fazer um certo apanhado, né, uma exploração não tão aprofundada, mas trazer em termos mais gerais o que seria o TDAH e como a gente então considera isso, né, dentro das várias abordagens da psicologia. O nome TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, ele é um termo que ele é mais recente e ele vem se transmutando ao longo dos anos. Então a gente vai ouvir ali dentro da história da ciência, ali mais ou menos pelos anos de 1902, o George Frederick, um pediatra britânico, que ele acaba trazendo algumas características que ele percebe no ambiente infantil, né, das crianças, que são hoje muito parecidos, né, os critérios muito parecidos aos critérios que hoje aparecem então no TDAH, mas até então naquela época não se tinha esse nome TDAH. Então foram fazendo várias discussões, depois teve ali mais ou menos 1960, 1970, outros teóricos, né, psicólogos, que fizeram também discussões sobre, né, esse tema. Então ali mais ou menos por 1970, acredito eu, que veio então essa nomenclatura, né, que veio ali o nome TDAH, e veio então para os manuais, né, estatísticos ali de transtornos mentais. E aí a gente vai pensando, né, né, mas isso não tem na teoria junguiana, isso não tem na teoria da psicanálise, como é que a gente entende isso então? A gente vai pensando e a gente vai estudando que antes de se ter, né, esses nomes, né, esses transtornos, né, diagnosticado e fazendo parte dos manuais, já existiam essas características, já se percebiam, já se estudavam características que hoje a gente conhece como TDAH. Com outros nomes ou estudando o sofrimento, né, daquilo na vida da pessoa e não necessariamente colocando ali, né, um diagnóstico. E que mais tarde, então, quando vem esse diagnóstico, a teoria da psicanálise, a teoria do Jung, elas já estão construídas. Então, se a gente pensar, se o Freud ainda vivesse, se o Jung ainda vivesse, provavelmente eles iriam também, né, fazer uma exploração disso. Então, o que a gente vê são os novos estudiosos, né, vindo então trazer essa colaboração e tentando então entender essas nomenclaturas dentro de cada abordagem teórica. Quando eu falo aqui de abordagem teórica, é que dentro da psicologia nós temos então um universo, né, de possibilidades. A gente tem ali diversas teorias que se casam, teorias que não se casam, que são divergentes, mas que tem um entendimento de sujeito, uma constituição de sujeito e que isso vai ser diferente e que isso também fala sobre nós, né? Porque nós vamos buscar estudar, nós vamos buscar entender e dialogar com aquilo que também conversa com quem a gente é e com a forma como a gente acredita, né, que o mundo funciona. Então, constituição de sujeito é como esse sujeito se constituiu. Algumas abordagens vão considerar algo hereditário, vão considerar algo genético, vão considerar então essa herança psíquica e não só as relações sociais, mas também as relações sociais, e algumas abordagens então vão partir do princípio que o ser humano é uma tábula rasa e que algumas inscrições, como a psicanálise, né, acredito, hoje já tem alguns autores que trabalham isso de forma diferente, que dentro da linha psicanalítica, mas trazendo aqui, né, a visão, né, mais, digamos, antiga, né, da psicanálise, seria então uma inscrição que vai sendo feita, né, a partir desse nascimento, as relações desse sujeito com o mundo, que então vai formando, né, essa psique, né, do ser humano. E aí, se a gente for olhar para a neurociência, que a neurociência então ela parte de um estudo que ele é neurobiológico, que ele considera então as características biológicas hereditárias. E mesmo dentro da neurociência, mesmo dentro desses estudos, né, científicos, a gente vai ver muitas divergências teóricas, né, em torno então do TDAH.
Mas pensando aqui que neurociência considera, né, esse fator biológico como algo muito importante e principal, e daí tem, né, alguns que vão considerar ali a relação social também em conjunto e outras teorias não. Mas a gente vai entendendo então que o sujeito, ele não é uma única coisa, ele é várias, né? Nós somos várias coisas. Nós somos a constituição de várias coisas. E quando a gente vai para a teoria, então, da abordagem junguiana, o Jung considera, então, que assim como nós temos a nossa herança genética, né? Que é a cor do cabelo, dos olhos, da pele, né? Essa questão mais biológica, assim como ela é herdada, nós também temos uma herança psíquica. Então, ele vai considerar as coisas, as duas dimensões, não só as duas dimensões, mas também a dimensão social do presente, né? O momento histórico também, né, da sociedade, tudo isso vai ser considerado, então, para a constituição do sujeito. E aí, quando a gente vai ver o TDAH a gente vai ver que tem uma vertente que vai ali defender o TDAH em termos de um cérebro que funciona diferente, um cérebro que for formado diferente, né? Então, por isso, neuros divergentes, né? Então, não é só no TDAH, mas a gente vai ver isso, né? Principalmente no TDAH. A gente vai ver algumas teorias que vão falar sobre o fator hereditário, né? A possibilidade também, né, de ter uma herança hereditária em relação ao TDAH. E algumas outras teorias também vão falar sobre, então, esse fator social, né? Como, então, foi sendo trabalhada essa criança desde a infância, que foi desenvolvendo ou não, né, um comportamento típico, então, do TDAH. Uma coisa muito importante que a gente precisa considerar é que critérios, eles não são diagnóstico. Então, a gente tem ali o DSM, né? Nós temos ali um manual de transtornos mentais, ali tem inúmeros. E quando a gente vai olhar para os critérios, qualquer pessoa, mesmo que não seja da psicologia, que tiver um DSM, que comprar um DSM, que qualquer pessoa pode comprar um DSM, e for olhar os critérios, ela vai se identificar com o que tem ali, porque diagnóstico não é critério, né? A gente vai ter traços de tudo um pouco, mas a gente tem que considerar então o prejuízo, né, daquilo na vida da pessoa. Então eu vou ler aqui alguns critérios que aparecem no DSM em relação ao TDAH. E a gente tem ali, né, os critérios que são da desatenção e a gente tem alguns critérios que são da hiperatividade. Já existe estudo e está tendo mais estudo, e eu acredito que esse nome TDAH ele não vai mais existir daqui a um tempo, porque eles vão tentar tirar então do déficit de atenção e hiperatividade as pessoas que são só desatenta, porque acaba que o nome em si ele não engloba tudo o que envolve então, né, esse diagnóstico da pessoa. Então eles vão tentar tirar aquelas pessoas que são mais lentas, desatentas, que têm assim um processamento mais lento das informações e do tempo de resposta. Eles vão tentar tirar então do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e provavelmente vai vir ali um outro nome e eu não sei se ainda, né, TDAH vai continuar sendo TDAH. Esse critério aqui que eu vou ler agora, ele é um critério de desatenção. Frequentemente não consegue prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente tem dificuldade em manter a atenção em tarefas e atividades recreativas. Frequentemente parece não ouvir quando alguém lhe fala diretamente. Frequentemente não segue instruções ou não termina tarefas. Tem dificuldades para organizar tarefas e atividades. Evita ou reluta em envolver-se em tarefas que exigem esforço mental e contínuo. E perde itens necessários para tarefas e atividades. E se distrai com estímulos externos e esquece de realizar tarefas do cotidiano. Então, esses critérios são os critérios aqui somente para desatenção. Então, se você preenche, né, parte desses critérios,
aí você já estaria sendo considerado como uma hipótese diagnóstica para desatenção. E aí a gente tem que considerar todo o fator histórico, né, da vida, né, dessa pessoa, porque, como eu falei, diagnóstico não é critério, então a gente tem que considerar desde quando isso começou, porque uma das características importantes para se chegar a um diagnóstico é que esses sintomas eles precisam estar presentes desde a infância. Então, se esse sintoma apareceu depois de muito tempo, tipo, eu tô aqui com meus 35 anos e passei a ficar assim, já não é considerado, então, TDAH. Esses sintomas, eles têm que estar presentes desde a infância. Sintomas de hiperatividade e impulsividade. Frequentemente se agita ou mexe as mãos ou os pés. Frequentemente se levanta em situações em que se espera que fique sentado, frequentemente corre ou sobe em lugares inadequados, frequentemente não consegue brincar ou engajar-se em atividades de lazer de forma tranquila e frequentemente está sempre em movimento, ou age como se estivesse impulsionado por um motor, frequentemente fala excessivamente, frequentemente se precipita, interrompe a fala dos outros. Frequentemente tem dificuldade, então, em esperar a sua vez. Esses aqui são os critérios, então, da hiperatividade e impulsividade. E aí, quando a gente olha para esses critérios, a gente pensa assim, bom, qual é a criança hoje extrovertida que não se enquadra na maior parte desses critérios? Então, por isso que, mais uma vez, eu vou repetir, mesmo que eu fique repetitiva, que critérios não é diagnóstico. Então, vamos pensar aqui. Nós temos um comportamento que pode ser extrovertido e nós temos um comportamento que é introvertido. As crianças extrovertidas, muito provavelmente, elas vão se encaixar aqui na maior parte desses critérios. Mas a gente vai ver o quanto ela consegue, então, manter uma certa organização e ela consegue, então, mesmo com essa extroversão, se manter em ambientes que são mais formais, né? Normalmente ali nos anos iniciais escolares, né? Quando a criança vai para o período escolar, ela já começa então a demonstrar então alguns comportamentos que podem ser adaptativos ou não e o quanto isso traz prejuízo e sofrimento na vida dessa pessoa. Uma das grandes divergências que a gente vai encontrar entre então essas abordagens teóricas, principalmente ali uma discussão dentro da neurociência, são os métodos de tratamento, né? Então alguns autores vão considerar então o método de tratamento somente medicamentoso, né? Somente a medicação. Então tem uma questão aqui da medicalização, né? Da indústria farmacêutica muito envolvida também nesses estudos. E nós vamos ter ali alguns estudos, alguns autores também que vão falar sobre a importância de se ter então uma terapia, né, um método que ajude essa pessoa também a se organizar e muitos acreditam que somente o método terapêutico, né, a psicoterapia, ela poderia ser então algo que ajudaria, né, na organização do TDAH, mesmo sem a medicação. E alguns então vão considerar então o uso das duas vertentes, tanto o medicamento quanto então a psicoterapia. Lembrando que aqui o TDAH ele entra como um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele não é uma doença, ele é um modo de funcionar. Então a pessoa ela nasce com aquele jeito ali, né? Por isso que é neurodivergente. Ela nasce com esse funcionamento. Então ela tem um jeito de funcionar diferente no cérebro e que por isso então, né, a gente vai encontrar mecanismos, né, manejos que ajudem essa pessoa a se adaptar no mundo, né, tão divergente que é o nosso mundo, né? E eu lembro, se a gente for pensar, a gente vai encontrar adaptação para tudo, né? Não é só o TDAH. Então, a gente tem TDAH, a gente tem dislexia, que também é pouco falada, pouco discutida, mas que existe. A gente vai ter descalculia, a gente vai ter inúmeros, né, disfunções, né, que acabam prejudicando principalmente o funcionamento, né, ali do estudo, né, da carreira, na vida das pessoas, né, do estudo mais formal. E aí, me faz lembrar que quando eu era criança e mesmo isso veio para a vida adulta, eu sou uma pessoa canhota e minha mãe mesmo tentando fazer eu ter algumas atividades com a mão direita, minha predominância é na mão esquerda. Algumas coisas eu uso com a mão direita também, porque o mundo é destro e a gente também acaba se adaptando. Mas uma das dificuldades que eu tinha escolar era que eu escrevia de trás para frente, eu demorei um tempo para conseguir escrever do lado correto. E eu comia sílabas, né? Então muitas palavras que eu iria escrever,
eu não escrevia a palavra inteira, eu comia sílabas. E eu não me dava conta enquanto estava escrevendo, eu só me dava conta muito tempo depois, ou quando a professora corrigia, e que daí eu me dava conta que eu tinha engolido ali uma sílaba. Então eu ia escrever felicidade, escrevia felidade, né? Então sempre tinha alguma coisa faltando. E isso me acompanhou muito até a vida adulta, mesmo eu fazendo esforço para que eu conseguisse, então, ter uma concentração. Certamente se eu fosse, né, para um diagnóstico, eu iria ganhar algum diagnóstico ali, nem que fosse de dislexia, né, que é uma das características, né, de comer as sílabas nas palavras. Mas conforme eu fui trabalhando, eu só fui desenvolver mesmo melhor isso hoje na vida adulta, mas ainda assim, se eu não tiver consciência enquanto estou escrevendo, eu ainda tenho essa dificuldade. Mas isso não atrapalhou em termos de cognição, né? A função executiva em si, ela estava preservada. Então aqui no TDAH, o que se entende dentro da neurociência é que a função executiva, ela está prejudicada. Então a função executiva é a nossa memória operacional, a nossa atenção, percepção, né? Então o quanto que isso ajuda a nos estruturar, nos organizar em termos de todas e quaisquer atividades que são formais, né? Então, aprendizado mais formal. E aí a gente pode também pensar, né, o quanto essas pessoas podem ser criativas ou ter outras habilidades em ambientes que não são formal, porque a grande dificuldade aqui está na execução de atividades que são mais formais. E eu já vou falar um pouquinho mais disso dentro também de outras perspectivas. Considerando aqui o TDAH dentro da psicanálise, a gente vai considerar então que a psicanálise ela trabalha com algumas dimensões, né? Não faz um diagnóstico, né, como um neuropsicodiagnóstico, mas ela faz um psicodiagnóstico. E dentro da psicanálise a gente vai ter ali algumas dimensões que vai ser para guiar nós enquanto profissional em relação a que tipo de paciente eu estou atendendo e como vai ser o manejo com esse paciente. Então a gente tem ali dentro da psicanálise as dimensões da neurose, psicose e perversão. Também vou deixar aqui na tela para vocês darem uma olhada o que seria cada uma dessas dimensões. Na psicanálise, a neurose é geralmente vista como um conflito psíquico que ocorre quando os desejos inconscientes não podem ser expressos de forma direta, resultando em sintomas de ansiedade, obsessões, compulsões, entre outros. A neurose está relacionada a um conflito entre os impulsos inconscientes e as regras da sociedade, e a pessoa ainda consegue manter a conta com a realidade. No caso do TDAH, a pessoa pode apresentar sintomas como desatenção, hiperatividade ou impulsividade, mas ainda é capaz de manter uma conexão com a realidade e com as demandas sociais, mesmo que de maneira difícil ou desorganizada. Então a gente consegue entender que na dimensão da neurose, a pessoa ela ainda tem um contato com a realidade, ela ainda consegue entender as regras sociais, mesmo que difícil às vezes de executá-la. Mas ela consegue, então, ela não sai dessa dimensão, pensando que neurose é a pessoa que, apesar de desenvolver algum sintoma patológico, ela ainda mantém um contato com a realidade. Essa é a principal questão ali em relação a essa nomenclatura, né, desenvolvida ali pelo Freud. A psicose na visão psicanalítica é quando a pessoa perde o contato com a realidade e apresenta sintomas mais graves como delírios, alucinações e uma ruptura total com o mundo externo. A psicose está relacionada a uma falha no ego em lidar com a realidade, e a pessoa tem dificuldade em integrar as experiências internas e externas de forma coerente. No caso do TDAH, o sujeito não perde o contato com a realidade. Ele pode ser distraído, impulsivo ou até parecer fora de controle, mas não apresenta sintomas psicóticos como alucinações ou delírios. E agora a gente vai falar sobre as perversões. A perversão na psicanálise envolve a violação das normas sociais e morais de forma deliberada. Ela se manifesta por meio de comportamentos sexuais ou agressivos que se distanciam do que é considerado aceitável ou normal pela sociedade. A perversão está mais associada à falta de
moralidade ou uma disfunção no desenvolvimento do superego, a instância psíquica responsável pelas normas e valores internos. Embora o comportamento da impulsividade no TDAH possa parecer desafiador para normas sociais, o TDAH em si não implica em violação consciente de regras ou normas. O indivíduo com TDAH pode agir de forma impulsiva, mas não é intencionalmente desobediente ou transgressor em um sentido moral, que é o caso da perversão. Então, se a gente pensar aqui que a grande questão na perversão também é essa transgressão às regras, isso não se enquadra dentro do TDAH. Se a gente for pensar também que dentro da psicose há delírios e alucinações, isso também não se encaixa, né, no paciente, então, TDAH, ele não faz parte dessa estrutura. E se a gente for pensar na neurose, a gente poderia considerar então que é possível que sim, um paciente com TDAH, ele se encaixaria dentro da psicanálise, dentro da neurose. E aí a gente tem que fazer outras considerações, porque o TDAH normalmente ele é concomitante com outros, né, transtornos ou, né, até um borderline, um bipolar, né, então até mesmo o autismo, né. Então, se a gente for pensar nessas dimensões, dificulta um pouquinho mais fazer esse link, essa conexão com a linha da psicanálise ou mesmo, né, as demais linhas que são psicodinâmica. Então, eu penso que se eu tivesse um paciente mais no espectro autista, consideraria, dependendo do nível do autismo, a pessoa mais dentro da psicose do que dentro da neurose. Mas se ele tem um autismo com TDAH, aí como é que a gente vai fazer, né? Então, acho que essas são discussões que estão sendo feitas já dentro do mundo da psicanálise e que se você é psicanalista ou se você tem interesse mais pela psicanálise, você pode estar dando uma olhada, né, nos novos artigos, nas novas pesquisas e ver qual que é, então, a relação, a correlação que é feito, então, dentro da psicanálise em relação ao TDAH. Agora, eu quero trazer para vocês sobre a terapia junguiana. Dentro da abordagem junguiana, analítica junguiana, a gente não trabalha com diagnóstico. Então, se você falar para mim, Karina, né, eu tenho TDAH. Eu não trabalho com o TDAH, eu trabalho com o sofrimento que isso te traz. Então, essa vai ser o manejo clínico, esse vai ser então o entendimento dentro da psicologia analítica junguiana, porque nós vamos entender o transtorno como um excesso, né, como aquilo que ultrapassou o limite do que é natural, do que é esperado, né, dentro da nossa tipologia. Então, dentro da abordagem junguiana, a gente vai olhar então para os tipos psicológicos que o Jung denominou então como o tipo extroversão e introversão, que seria então uma atitude que nós temos que seria introvertida ou extrovertida. O extrovertido é aquele que a energia está para fora, que são pessoas que são mais expansivas e são pessoas que podem sim ser um pouco mais hiperativas por ser expansivas, não significa que são todos. E são pessoas que ao explodir, elas explodem para fora, né? Então a gente fala de pessoas que é muito fácil a gente entender a dinâmica dela, se ela é extrovertida, porque todo o comportamento ele vem para fora. Toda a expressão, né, emocional e inconsciente, ela acaba vindo então para fora. Já no introvertido, a gente vai ter então as pessoas que são mais introspectivas, as pessoas que a energia está mais voltada para si e não tanto para o mundo, e que muitas vezes as coisas que irão explodir, elas irão explodir para dentro e não para fora. Então vai ser comportamentos que dificilmente a gente vai visualizar, mas a gente vai entender a partir do momento que a gente conhece a pessoa, né? E vai trabalhando com essa pessoa há mais tempo. Então a gente tem aqui essa tipologia, introversão e extroversão, que está dizendo então sobre essa direção de energia que nós temos. E aí dentro disso nós vamos ter 4 funções que o Jung denomina funções da consciência, que seria pensamento, sentimento, sensação e intuição. E eu vou dar assim um apanhado geral, porque se eu fosse falar sobre isso a gente ia precisar fazer algo muito mais extenso, mas dando um apanhado geral, é como se nós tivéssemos então todas essas potencialidades que eu falei, introversão, extroversão, pensamento, sentimento, intuição, sensação. Nós temos todas essas potencialidades, mas a gente vai desenvolver
primeiramente aquilo que é mais fácil para nós e depois a gente vai desenvolvendo as outras funções. E claro que o que vai predominar é aquela nossa tipologia predominante. Então, uma pessoa que ela é pensamento, ela dificilmente, né, vai ter TDAH, porque aqui o pensamento ele já é estruturado, ele já é mais racional, ele já consegue se organizar dentro de uma metodologia que ela seja mais formal. É uma pessoa que consegue, inclusive, criar cronogramas, normas, regras, passo a passo, diagramas, né, porque ela tem uma facilidade nesse processamento cognitivo. Né, nesse processamento também, nessa habilidade, né, do pensamento mais lógico, mais racional. E aí, a gente tem a pessoa que é sentimento, que seria uma função oposta ao pensamento, que por mais que ela seja racional dentro da psicologia junguiana, ela não vai ser um racional baseado na moral, mas ela vai ser aquilo que é baseado no julgamento de valores. E nós vamos ter então a sensação, que é aquela função que ela é mais ligada às operações concretas, que é a pessoa que é mais do aqui e agora, que é a pessoa que às vezes ela é mais inflexível, ela é mais rígida, né? Então é uma pessoa que é muito mais presente, é terra, né? A gente está falando aqui do elemento terra, por isso a sensação. E a intuição ela é o elemento que ela é fogo, ela é o elemento que é inconsciente, é a percepção inconsciente, e aqui dentro, né, desse aspecto, né, desse cronograma que o Jung criou ali sobre a tipologia, nós encontramos então muitas características do TDAH dentro do tipo da tipologia, então, intuição. E aí, né, olhando para a tipologia do Jung, nós entendemos que é como se fosse ali a divisão que o Freud fez para neurose, psicose e perversão, que a gente vai encontrar de tudo também e a gente vai ver quais os transtornos está relacionado com o que e como a gente pode ajudar então essa pessoa a desenvolver aquilo que então está menos desenvolvido. Pensando que o intuitivo, o que está menos desenvolvido é a sensação, que são as operações mais concretas, as pessoas que conseguem então ter uma permanência, então a gente precisa fazer essa pessoa desenvolver essa função, que ela é inferior, ela é inconsciente. E aí eu vou ler para vocês sobre o intuitivo e vocês vão me dizendo se isso parece ou não parece com o TDAH que eu li aqui no início então desse vídeo. Distração. A mente intuitiva salta de uma ideia para outra, seguindo associações internas e visões futuras. Isso pode parecer distração, mas é a atenção voltada para o invisível e não visível. Dificuldade com a rotina e tarefas repetitivas. A função intuitiva se desinteressa por tarefas mecânicas, prefere o novo, o inspirador, o que tem potencial criativo. Isso é comum em pessoas que têm TDAH, mas aqui a gente está falando também de uma pessoa que é só intuitiva. Pensamento não linear. A intuição vê padrões e conexões rapidamente, de forma não sequencial. Isso pode gerar pensamentos brilhantes, mas também falta de organização. Algo típico também no TDAH. Hiperfoco criativo. Pessoas com TDAH, quando engajadas em algo que acende sua paixão ou curiosidade, podem entrar em estados profundos de concentração, hiperfoco. A intuição em funcionamento pleno pode então operar assim, mergulha completamente em algo que tem alma para ela, que tem mais a ver com a essência do ser humano. Mas, Karine, e se a função inferior ela é a intuição e não a função dominante, como é que isso então aparece? Também vale considerar se a intuição ela não é função dominante, mas sim a função inferior, aquela menos desenvolvida na consciência, ela pode se manifestar então de forma desorganizada, inconsciente e até mesmo atrapalhada. Isso poderia gerar confusão interna, comportamentos impulsivos e dificuldades de lidar com o cotidiano, sintomas que também se assemelham ao TDAH. Dentro dessa exploração que eu faço hoje, a gente vê então que dentro da psicanálise e dentro também da psicologia analítica junguiana já existe estudos que falam sobre o sofrimento que é
muito próximo, muito similar ao que hoje é caracterizado dentro, então, do manual sobre o déficit de atenção e hiperatividade. A diferença é que psicanálise e também psicologia analítica junguiana não vai trabalhar com critério diagnóstico, não vai trabalhar com o diagnóstico em si, mas vai trabalhar com o sofrimento. E isso é psicologia. Se você ainda tem dúvida, deixe aqui nos comentários. Na próxima edição, eu vou trazer então algo mais específico só sobre a intuição. Eu espero você então no próximo Chá das 5. Beijo grande no teu coração.